Seção I. Disposições gerais. Artigo 19. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade e motivação, e também, ao seguinte. Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos em lei. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos ressalvadas, as nomeações para cargo em comissão, declarado, em lei, de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade de concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, deve ser convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5º. Os cargos em comissão e as funções gratificadas devem ser exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional nos casos e condições previstos em lei. Inciso 6º. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á, sempre na mesma data. Inciso 11. A lei fixará o limite máximo entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observado, como limite máximo, os valores percebidos, como remuneração, em espécie, pelo prefeito. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior, e no parágrafo 1º do artigo 20 desta lei orgânica. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 15. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o que dispõem os incisos 11 e 12 deste artigo, bem como os artigos 150, inciso 2º, 153, 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição da República. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Alínea A. A de 2 cargos de professor. Alínea B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Alínea C. A de 2 cargos privativos de médico. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 19.
Somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas, sendo que: alínea A. A lei será votada, em 2 turnos, com interstício, por maioria de 2/3. Alínea B. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, obedecidos os critérios previstos na alínea anterior. Inciso 20. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras e as alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter o caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2º e 3º deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação cabível. Parágrafo 5º. Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, são os estabelecidos em lei federal. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos do dolo ou culpa.